Você sabia que existem uma série de países que exigem visto para a entrada de brasileiros? No vídeo de hoje a gente fez uma seleção com 7 países muito queridos e procurados por brasileiros que provavelmente você não sabia que exigem visto. Quer saber quais são esses países? Então embarca comigo nesse Hangout. Seja muito bem-vindo ao canal da Hangout, eu me chamo Lucas, agente de viagens há mais de 10 anos e o assunto de hoje é sobre visto. Países que exigem visto que muito provavelmente você não sabia. E eu vou falar sobre esses países porque são países muito procurados por brasileiros. E muita gente acaba nem sabendo, compra a passagem sem saber que precisava do visto e aí fica aquele bololô todo. Então, para você saber, ficar informado e se programar para sua próxima viagem internacional, já vou te falar quais são os países que exigem visto. Mas para você que não sabe o que é um visto, já vou te contar aqui. O visto é um documento, é uma espécie de autorização, uma concessão que um país faz para um estrangeiro entrar no seu território. Além disso, os vistos estão associados ao período que a pessoa pode ficar nesse país específico, ao que ela vai fazer, se ela vai passear, estudar ou trabalhar, quantidade de vezes que ela pode entrar, período máximo até quando ela pode sair. Enfim, os vistos englobam uma série de requisitos relacionados à autorização do estrangeiro em determinado país. Basicamente é isso. Mas agora vamos seguir com a lista de países que muitos deles eu tenho certeza que você nem sabia que pedia visto e a gente vai te contar por cima como é que funcionam, quais pedem. E a lista tem 7, sendo que o primeiro país da lista é o mais queridinho, também é o mais visitado por brasileiros, é onde o visto é mais procurado e sim, provável que você já saiba que exige visto, porque falam no jornal toda hora, que é Estados Unidos. Não importa para qual estado americano você vá, você precisa do visto americano. E atualmente o visto americano é também um dos mais difíceis de serem conseguidos, né? A burocracia para o visto americano ela é grande, tem uma série de etapas. Tá demorado, desde a pandemia para cá, né? A fila que se formou foi gigante, então tem muita gente querendo ir, o volume de turistas para lá é muito grande. Então é bom você saber o seguinte, para você conseguir o visto americano, grosso modo, você vai ter que preencher um formulário, pagar taxa, uma taxa que está em $185 por pessoa, tem que marcar entrevista presencial, tem que ir no consulado americano, tem que levar documento, é um monte de coisa e há o risco de você não ser aprovado. Pois é, tem esse fator que muita gente treme na base quando vai fazer a entrevista no CASV, né? E depois disso, a biometria é colhida no CASV e posteriormente, a última etapa, é feita a entrevista no consulado americano. Após a entrevista, tendo tudo dado certo, vai dar certo, fica tranquilo, fica em paz e depois recebe o seu visto. Uma última dica que eu dou para você que vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, vai pegar o seu visto pela primeira vez, não é renovação e está com muito medo, é a seguinte: procure a ajuda de um despachante ou de uma agência de viagens especializada em vistos americanos. Por quê? Porque um dos pontos principais na aprovação do visto, né, do sucesso ou fracasso no visto, é o preenchimento do DS-160, o formulário. O preenchimento dele é primordial mesmo, esteja você viajando sozinho ou com a sua família. Então, nesse sentido, já que é caro o investimento em um visto, os valores por pessoa são realmente muito altos e o tempo de espera também, né? E fora o sonho na viagem para lá, vale a pena e compensa você ter orientação de um despachante especializado e existem muitos bons despachantes especializados em visto americano, então segue minha dica que vai dar tudo certo, tenho certeza. E seguindo ali a rota, né, pertinho dos Estados Unidos, no segundo da lista é o Canadá. Sabia que o Canadá exige visto de brasileiro? Pois é, tem muito intercambista indo pra lá e tem que saber que precisa do visto. A estudo, ou a passeio, ou a negócios, o visto é necessário. Um ponto positivo e um adendo que eu faço aqui é que para quem já tem o visto americano, o Canadá aceita, não precisa fazer todo o processo de tirar o visto canadense. Você pode só fazer o seu ETA, que é uma documentação que o Canadá libera para você entrada no território deles com o visto americano. Então aí, beleza, já é uma facilidade, né? Uma dor de cabeça a menos para quem já tem o visto americano. No entanto, se você não tem o visto americano, aí sim você vai precisar da entrada no visto canadense e o processo é bem similar ao americano. Não tem fila, não é tão caro, não é tão demorado, não é tão burocrático e severo na aprovação, é bem mais simples, inclusive, mas a questão de preenchimento de formulário, comprovar renda, enviar foto, mostrar passaporte, enfim, tudo isso vai ser necessário, mas é só entrar no site do consulado canadense e seguir tudo que é bem tranquilo. E quanto é que custa essa brincadeira, né? Bom, o visto canadense, a taxa dele é de $100 mais $85 para você fazer a biometria, ou seja, sai nessa faixa de $185 por pessoa. E o terceiro país que também exige visto é a Austrália.
Pois é, se você está se programando para conhecer a terra dos cangurus, já se prepara também para tirar o visto australiano. E esse visto eu sugiro que você tire antes de comprar a viagem, comprar as passagens. Ele não é tão burocrático quanto o americano, né? Mas são várias etapas também, preenchimento de formulário, entrevista, tem que colher biometria, tem tudo isso. E há atrasos, acontecem atrasos no australiano, então se você vai querer tirar muito em cima da viagem, o risco é muito alto. Não faça isso, se programe, se planeje, tire o visto antes de programar sua viagem para a Austrália, beleza? E o preço dessa brincadeira é de 135 dólares australianos. E aí subiram mais um pouquinho ali, né, no mapa, a gente chega no Japão, que é outro país que exige visto para brasileiros. Diferentemente do visto australiano, que eu recomendei que você primeiro tire o visto e depois compre as passagens, o japonês é o contrário. Ele não é tão burocrático, ele é bem mais fácil de ser tirado, inclusive, mas o ideal que é solicitado pela consulado japonês é que você já tenha as passagens compradas. Eles querem saber quando você vai chegar e quando você vai embora. Então, pro visto japonês, já tenha tudo em mãos, já tenha a viagem reservada, se possível comprada, porque vai ser solicitado isso na documentação de viagem e toda a documentação necessária para aprovação do seu visto. Além disso, há uma série de outros documentos, né, como formulário preenchido, comprovante de renda, foto, passaporte, enfim, as informações como todos os outros vistos solicitam para você ter a aprovação do seu visto para entrar no Japão. E aí, você quer saber quanto custa, né? Bom, para entrar no Japão uma única vez, R$150. Se você for entrar mais de uma vez no período de 3 meses, aí já sobe para R$300. E esse é outro ponto importante, um detalhe que faz toda a diferença, porque o visto japonês ele tem um prazo de validade, ele dura apenas 3 meses. Após emitido, você pode usá-lo durante 3 meses, depois disso já era. Outro ponto importante, como eu disse anteriormente em relação à emissão das passagens, a compra delas, é que depois de expedir o visto, aí você também pode usá-lo nesse período de até 3 meses, porque senão você não pode mais depois disso. Passou de 3 meses, 4, 5, esquece, tem que fazer tudo de novo. E agora a gente vai para o quinto país da nossa lista, ali pertinho do Japão, que é a China. Pois é, sabia que a China exige visto de brasileiros? Muita gente não sabe, ainda mais agora que tem muita gente ficando curioso, querendo conhecer as muralhas, né? Ou melhor, a muralha da China. Então fique sabendo que precisa de visto, agora eu vou te falar o que precisa e quando precisa. E eu falo quando precisa porque se você vai fazer só uma ponte aérea na China, indo para um outro destino, não precisa de visto chinês. Pois é, a China libera a passagem de estrangeiros num período de até 72 horas fazendo conexões. Passou disso, já vai precisar do visto. Em alguns destinos, eu vou te falar agora quais são destinos que você também não precisa de visto em menos de 6 dias. É uma loucura, né? Cada lugar tem uma regra, mas na China é assim. Menos de 6 dias em alguns pontos específicos você não vai precisar de visto. Eu vou te falar quais são eles agora. Vou ler. Vamos lá. Pequim, Xangai, Tianjin e a província de Hebei também não precisam de visto por um período de até 6 dias. Passado disso, ou para outros destinos ali na China, você já vai precisar do visto. Então, na dúvida, é melhor você ter o visto consigo, faça-o. Não é tão complicado de você tê-lo aprovado, muito pelo contrário, os chineses gostam de receber visitantes. Mas saiba que a documentação também é grande e vamos a ela. Formulário precisa. Comprovante de passagem aérea para a China também precisa. Eles querem saber quando você chega e quando você vai embora. Não é a de eterno. Reserva, itinerário, reserva de hotel, né, itinerário de viagem, toda a programação, comprovante de renda, informações suas, passaporte válido, né? Tudo isso precisa também para sua aprovação do visto chinês. E saindo da China, a gente vai para a Índia, vizinha ali, né? País gigante, muito populoso e muito procurado por brasileiros, dada a sua especificidade, né? O país exótico, interessante, bacana pra caramba. E você precisa saber que para entrar na Índia é bem menos burocrático do que nos outros países e há 2 opções para vistos. Um mais simples e um pouco mais complicado. Na primeira opção é para quem vai fazer um turismo convencional de férias, pouco tempo, vai entrar na Índia, vai ficar um tempinho, menos de 30 dias e depois vai para outro lugar ou volta para o Brasil. Nesse caso, você pode solicitar o seu visto pela internet mesmo. Entra lá no site, faz a solicitação, manda as informações básicas, paga a taxa e acabou. Simples assim, não precisa de mais nada. Agora, se você vai ficar mais tempo, vai fazer uma viagem mais complexa, vai entrar e sair do país mais de uma vez, vai fazer ali, né, um tour pela Ásia, nesse caso você vai precisar de um visto especial e vai ter que ir até o consulado pessoalmente. No consulado é muito simples, a relação de documentos é igual a todos os outros consulados, tem que levar tudo, passaporte, renda, enfim, leva tudo pro consulado e vai ser a entrevista, é simples, é só muda essa questão realmente
de ser uma burocracia a mais para eles entenderem melhor, né, a complexidade da sua viagem. Além disso, o preço também muda. Eu tenho até uma cola, porque são várias opções. Isso é bem interessante em relação à Índia também. Por exemplo, se você vai ficar até 30 dias no país e vai ter uma única entrada, aí você paga apenas $10 para o seu visto. Agora, se você vai ficar de 30 dias, até 30 dias e vai ter mais de uma entrada, quer dizer, você vai entrar e sair do país mais de uma vez, aí já vai para $25. No caso de você ficar até um ano no país, né, e ter múltiplas entradas também, já paga $40. Ficando até 5 anos, né, tendo um visto com validade de até 5 anos e também múltiplas entradas, ou seja, pode ir e voltar para o Brasil ou para outros lugares, aí já vai sair um pouco mais caro, $80. De todo modo, é um visto muito mais barato do que outros que nós já vimos nos países anteriores. E só mais uma última informação, caso você esteja indo para a Índia, é que é obrigatório ter a vacina da febre amarela para entrar no país, ok? Sem a vacina da febre amarela, ter ali o certificado na hora de entrar no país junto com o visto e passaporte, você não entra. E o último país na nossa lista é um país que também vem crescendo muito em busca por brasileiros, né? O preço da passagem é interessante, é um destino também muito exótico. Tá ali, né? África, pertinho da Europa, muita gente faz um bem bolado e esse país é o Egito. O Egito também tem um processo de visto muito mais simples e barato do que outros países. E o que é interessante é que se você está indo para lá, você pode tirar o visto no próprio aeroporto. Você chega lá no aeroporto do Cairo, vai para um ponto específico e tira o seu visto na hora da entrada do país, pagando apenas $25 e mostrando toda a relação de documentos para eles. E aí você pode me perguntar, né, Lucas, mas e se por um acaso eu for barrado? É possível? Eu te digo que existe a possibilidade. Ela é muito pequena, é muito difícil de acontecer, mas existe, né? E aí tem uma outra opção que é você tirar o visto aqui no Brasil antes de viajar. Nesse caso, basicamente, o que você tem que fazer também é ir até o consulado egípcio, né, aqui no Brasil, levar a documentação que eles pedem, que basicamente é como um dos outros países, passaporte, comprovante de rendimentos, endereços, enfim, dados básicos, e aí você faz o pagamento da taxa aqui no Brasil, que fica numa faixa pagando aqui em real de R$180, e aí você viaja tranquilamente sem risco de ser deportado de lá, ou ter o visto negado e fazer um investimento que não vingue, né? Isso pode acontecer. Então, na dúvida, tira antes também, que é melhor para você garantir sua viagem pro Egito ver os faraós. E ufa, né? Você viu que a gente deu 7 destinos, faltou um 8º porque nós não colocamos que ele está no período de limbo, em negociação, que era um destino também muito procurado por brasileiros, que era o México, especificamente falando de Cancún, né? A galera adora Cancún. Recentemente o México implementou o visto para brasileiros, mas é uma coisa que está em discussão, inclusive, sendo negociado com o governo brasileiro de voltar a não ter o visto. Afinal de contas, o turismo no México, direcionado a brasileiros, caiu demais, caiu muito mesmo. Então eles estão estudando a possibilidade de tirar essa questão do visto mexicano. Enfim, está ainda em análise, é por isso que nós não colocamos esse destino na nossa lista, mas fique sabendo que nesse momento precisa. Então informe-se, né? Entre no site do consulado mexicano caso você vá para o México. Ufa, e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, gostado do conteúdo. Se gostou, deixa aqui um like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, conteúdo de viagens. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço e até o próximo Hangout.